Olá, gente. Esse vídeo eu gostaria de fazer uma refutação ao pastor Carlos Vailati, né, sobre o calvinismo e arminianismo. Eu sei que essa discussão ela se torna às vezes muito infrutífera. No entanto, se eu creio que a crença na soberania de Deus glorifica mais a Deus, e se eu percebo que a doutrina arminiana é uma doutrina que eu considero demoníaca, e eu vou demonstrar isso, então isso deve ser de alguma forma importante, pelo menos discutirmos e falarmos. Apesar de muitas igrejas serem arminianas, principalmente as pentecostais e as neopentecostais, e que isso se torna quase como uma defesa da fé genuína, quando se defende o arminianismo, então é importante que haja uma discussão e colocar de alguma forma que a doutrina arminiana ela traz erros gravíssimos, doutrinários, bíblicos, hermenêuticos, interpretativos. Meu objetivo desses dois vídeos é exatamente esse. O primeiro vídeo que eu vou fazer, que é esse, é demonstrar as características de uma distorção doutrinária e uma heresia, incluindo o arminianismo. E o segundo ponto é demonstrar, com base em Tiago, que a doutrina arminiana é uma doutrina demoníaca. Mas antes quero dizer que eu entendo aqueles que defendem o arminianismo, porque eu era arminiano. No começo da minha fé, eu era da Igreja Batista Nacional. Então é uma igreja também que tem muitas influências das igrejas Assembleias de Deus e pentecostais. Então eu era arminiano, defendia o arminianismo com muito vigor, né? Quando eu fui ao seminário e comecei a estudar e a ver e a perceber algumas coisas importantes na palavra de Deus, e que me faziam, versículos que me faziam refletir, e percebendo que todas as seitas de alguma forma são arminianas, então eu comecei a estudar com mais detalhe as escrituras e realmente percebi que a doutrina calvinista, quando se diz doutrina calvinista, é porque é como se é conhecida, né? Como se é conhecido. O próprio Calvino não defendeu os 5 pontos que chamam 5 pontos calvinistas, mas Calvino ele refutou muito a Igreja Católica, as institutas, e de alguma forma Calvino ele defendeu a soberania de Deus, né? E também nos grandes, vamos dizer, nos grandes catecismos da Igreja Reformada. Então, primeiramente, antes de refutar o pastor Carlos Vailati, o nome, pelo menos eu acho que o nome dele é isso, né? Carlos Vailati. Eu gostaria então de mostrar as características e de uma distorção doutrinária e de uma heresia. Vejam bem, a primeira característica de uma distorção doutrinária é que eles não levam em conta a clareza, eles não levam em conta a clareza do texto.
toda heresia, prestem atenção, não levam em conta a clareza do texto. Vou dar um exemplo, no caso do arminianismo. Quando Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Gente, isso está claro. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém, é ninguém vem a mim. É o Pai que leva, se o Pai não o trouxer. Aí o que acontece? Eles vão para a segunda característica. A segunda característica de uma heresia é que eles não interpretam aquele texto, eles não ficam naquele texto, eles vão para outro texto ou voltam para a defesa da sua cosmovisão. Porque a cosmovisão é aquilo que você acredita, isso vem sempre antes. Então vem para a defesa da sua cosmovisão. Exemplo, quando você diz assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Aí ele então vai, não, mas olha esse texto aqui, que diz isso. Mas, Deus é injusto se ele fizer isso. Vejam que ele saiu do texto e foi para a sua cosmovisão, a sua percepção, que se Deus fala isso, se é aquilo que realmente o texto quer dizer, Deus é injusto. Então ele não fica no texto. Outro exemplo é quando o texto diz: Deus endureceu o coração de Faraó. E a Bíblia diz que Deus endurece o coração, endurece quem ele quer. Deus endureceu o coração de Faraó. Vejam que está claro. Mas aí o que eles dizem? Não, mas se fosse assim, se essa interpretação, se é isso, então Deus é injusto. Como é que Deus vai endurecer o coração? Como é que ele vai julgar uma pessoa dessa? Vejam que ele não interpretou o texto. Vejam que ele não ficou no texto. Ele foi para a cosmovisão dele. Ele preferiu acreditar naquilo que ele pensa e não no texto. E para dizer o que o texto realmente não quer dizer, tem que se rebolar muito, porque o texto está claro. Deus endureceu o coração de Faraó. Existem outros textos, mas é só um exemplo. Outra característica de uma heresia, de alguém que fala uma heresia, é que eles colocam ambiguidade em palavras e até na sintaxe, né? Ambiguidade. O que seria uma ambiguidade? Eu sou professor de linguagem da universidade, e a ambiguidade, quando o autor não quer demonstrar isso, se torna um erro, uma falácia. Ou seja, a pessoa passa a colocar uma ambiguidade numa palavra, sendo que ela não traz essa ambiguidade. Eu vou dar um exemplo. Sobre a predestinação. Eles dizem então, olha, predestinação, Deus predestinou, mas ele predestinou pela presciência. Vejam que ele colocou uma ambiguidade. Qual a ambiguidade? Deus predestinou, né, da forma, predestinou, mas aí eles colocam outra opção. Deus predestinou pela presciência. Deus predestinou porque ele viu algo no ser humano. Deus predestinou porque ele previu aquelas pessoas que iam aceitá-lo ou que iam crer. Notem, quando se nota o texto de Efésios, capítulo 1, que diz que Deus predestinou segundo o seu beneplácito, segundo a sua eudoquia, segundo aquilo que ele mesmo quer, não o ser humano, mas segundo o seu beneplácito. Aí eles dizem, mas aí eles vão para o segundo. Dizem, mas se Deus fez isso, Deus é injusto. Então, as características de uma heresia é exatamente essa. As testemunhas de Jeová, da mesma forma, acontece isso. Da mesma forma. Os adventistas também, da mesma forma. Então, eles nunca ficam com o texto que realmente quer dizer aquilo.
ou distorcem a sintaxe do texto, como nós vamos ver na refutação ao pastor Carlos Vailati, né? O segundo ponto que eu queria demonstrar nesse vídeo é mais grave. Isso pode soar como até vamos dizer, uma ofensa, né? Porque existem muitas igrejas que são arminianas, mas eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, tenho um compromisso com o ser humano, né? A doutrina arminiana é demoníaca. Antes de mostrar o texto, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, eu vou mostrar. Antes de mostrar o texto, isso fica claro, porque a doutrina arminiana é dar de alguma forma glória ao homem, ao ser humano. O homem escolhe, o homem tem a capacidade de escolher. É Deus que dá a salvação, é Deus que opera, a Deus que dá o meio, que é através de Jesus Cristo, eles admitem muito bem isso, mas são semi-pelagianos. Ou seja, o ser humano tem ainda a capacidade de escolher, dizer sim. E aí, eles vão para a cosmovisão. Porque se não for assim, Deus seria injusto, o homem seria um boneco, o homem seria isso. Ou seja, eles não ficam no texto. Eles não ficam no texto. Que a Bíblia deixa bem claro que nós estamos cegos, que nós nascemos cegos espiritualmente, mortos. E morto não reage, não vê. Deus precisa da vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, tirar a glória de Deus é papel específico de Satanás. Satanás faz tudo para tirar a glória de Deus, a mínima glória. E nós vamos ver isso em Tiago 4, 13 e 17, que diz assim, 4, 13 a 17. Olha o que Tiago diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vejam, toda jactância semelhante a essa é maligna. Eu vou colocar no texto grego para ficar mais claro o que Tiago diz aqui. Eu vou explicar para vocês. Vejam o que ele diz aqui. Em contrário de vós dizeis isso, né? Ante tu legemas. Se vocês devem dizer, né, encontrar isso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, tanto viveremos como também faremos, olha só, isto ou aquilo. Vejam aqui que Tiago está dizendo aqui que aquelas pessoas dizem, olha, eu vou para tal cidade fazer isso ou aquilo, ou seja, eles têm o livre-arbítrio de fazer isso ou aquilo. Aí Tiago diz, não, vocês não devem dizer isso. No lugar de vocês dizerem isso, em vez de vocês dizerem isso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, vamos fazer isto ou aquilo. Ou seja, Deus tem que ser reconhecido como soberano, aquele que
Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Mas vamos continuar. Mas agora, vos gloriais nas vossas insolências. Eu quero destacar aqui a palavra grega alazoneia. A palavra grega alazoneia vem de uma palavra alauzon, né, que quer dizer que era aqueles soldados que davam grito de guerra por conta própria, não esperavam o comandante. Era alguém que escolhia, era insolente, alguém que queria fazer as coisas por conta própria. E daí veio a palavra alazoneia, insolência. É o que diz Tiago aqui, as vossas insolências, aladzoneias, Shimon. E aí ele diz que toda vanglória, né, toda soberba como esta é ponerá, maligna, é maligna. Tiago então demonstra que alguém que afirma, que tira de alguma forma a soberania de Deus, está agindo ou está crendo em algo maligno, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Mas, de alguma forma que nós não entendemos, Deus pune e Deus responsabiliza o homem, o ser humano, mas Deus é soberano. Isso é chamado de antinomia. São duas verdades que andam juntas. As antinomias são uma realidade e na Bíblia tem muitas antinomias, que nós não entendemos da natureza de Deus. Mas Deus é totalmente soberano na salvação. E quando nós negamos isso, aí nós estamos tendo uma doutrina maligna. Mas alguém pode dizer, mas aí não está falando de salvação? Aí está falando no sentido de comercializar, de ir para a cidade? Mas ora, se nós não admitimos Deus na soberania de fazer isso ou aquilo, ou de ir viajar para uma determinada cidade, quanto mais na salvação. Está claro que reconhecer a soberania de Deus é algo que bíblico, e negar a soberania de Deus em alguma área é demoníaco. Esse é o primeiro vídeo, tá bom?